Queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o livro Evolução em Dois Mundos. Lembre-se, esse já é o 10º livro. Os outros 9 nós já fizemos, estão prontos, todos comentados, depois de lidos na sua integralidade, vamos lendo e comentando. Este aqui, porém, é um pouco diferente, você já sabe. Ele tem um conteúdo bastante denso do ponto de vista da terminologia científica, da abordagem. Não é um livro como historinha, com personagens, não. Ele tem uma forma estrutural distinta. Ele é mais enxuto e ao mesmo tempo denso. E às vezes, pela dificuldade dos termos, você se desanima. Você, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, eu não entendi aqueles termos. Vai ser difícil eu ler, porque eu não tenho tempo de procurar no dicionário. Nós estamos desde o começo buscando fornecer a você, através de imagens, através de vídeos, de ilustrações, de comparações, uma maneira de seu raciocínio entender o conteúdo muito lindo, muito bonito desta obra. E eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho de boa vontade, você vai conseguir isso, porque você não é menos capacitado do que eu. Não tenho eu uma luminosidade intelectual que carece o nosso telespectador. Não, você é capaz. Por isso nós estamos trabalhando neste livro de uma forma um pouquinho diferente. Como você já viu no programa anterior, que foi a primeira parte do capítulo 8º, nós estamos fazendo sempre um resumo introdutório daquele item, daquele subitem do capítulo. E depois a gente lê o capítulo, o subitem que eu fiz o resumo, na sua integralidade, para você ver como dá para entender. E isso nós vamos continuar fazendo. O capítulo 8º, que nós estamos estudando desde a semana passada, fala sobre a evolução e o metabolismo. Agora, nós vamos dar continuidade no subitem a administração do metabolismo. Tudo tem que ter uma administração, né? O condomínio, o clube, a empresa tem um setor administrativo para fazer funcionar tudo. E o metabolismo é a mesma coisa. André Luiz vai nos explicar isso. Vamos então ao nosso capítulo 8º, na segunda parte, nesse subitem administração do metabolismo. Nós vamos mostrar a você o resumo que eu fiz e depois nós vamos ler André Luiz diretamente. Vamos lá. Com a ajuda dos construtores espirituais, que são as entidades responsáveis por todo o avanço da raça até chegarmos nesse nosso estado, não é? Essa ajuda dos construtores espirituais, com essa cooperação e no trabalho incessante dos séculos, então temos inteligências evoluídas e o tempo, ao atingir o estágio do homem pré-histórico, olha, tudo saiu lá da simples e ignorante mônada até chegar no homem pré-histórico. A mente humana, neste ínterim, controla quase que plenamente o corpo que ela utiliza. Já o homem pré-histórico tinha esse potencial, passando a administrar o metabolismo para sua organização e adaptação, de acordo com a ligação mental que controla as células, através dos elementos do citoplasma. Já vimos antes isso também, que existe uma ligação do espírito com a célula. A mente que controla as células através dos elementos do citoplasma, que é o local de união das forças físicas e espirituais para a experiência terrestre. O citoplasma é onde o espírito e a matéria se congregam. Os centros vitais da alma, os centros dos chakras, controlam a fabricação de enzimas e as glândulas de secreção interna na produção dos hormônios e assemelhados. Ou seja, através daqueles centros de energia que nós já vimos também representados aqui nos programas anteriores na forma daquelas lunetas, daqueles cones. Os centros vitais da alma é que controlam a fabricação de enzimas e as glândulas de secreção interna na produção dos hormônios e seus semelhantes. A mônada, agora espírito, já na raça humana, governa
todas as reações orgânicas através desses mecanismos hormonais, liberando estes elementos estimulantes, esses elementos fermentadores e esses elementos controladores químicos no campo físico. Olha só, vem aqui para mim. Eu estou com medo, está um frio na barriga. Por que o frio na barriga? Porque a sua ação mental desenvolve uma ordem que vai fazer com que glândulas internas produzam uma secreção ou expilam esta secreção na corrente sanguínea que vai produzir esse frio na barriga. Eu tenho medo de altura. Mas você não caiu, você está lá bem preso. Mas só de olhar lá para baixo. É a adrenalina respondendo, aumentando o seu batimento cardíaco. Tem pessoas viciadas nisso, que vivem criando situações de perigo só para desfrutarem do prazer da adrenalina. Então você percebe que é o espírito, através da mente, ligando-se aos centros metabólicos que vão produzindo estas reações. A mesma coisa, a necessidade do alimento, a comida, o prazer, a antecipação das coisas, o nervoso criando gastrites, acidez estomacal, gerando problemas hepáticos, fazendo a pressão subir. Tem gente que morre de infarto assistindo o jogo de futebol do seu time. Não foi nenhum problema de saúde, não. Emoção, apagou. Então agora a gente vai ver o que André Luiz está falando no seu livro sobre esse mesmo tópico. Vamos pegar agora o texto do livro, A Administração do Metabolismo. Trabalhando pacientemente nos séculos e alcançando a civilização elementar do Paleolítico, o homem primitivo, o homem das cavernas. A mente humana controla então, quando chega nesse momento, a mônada já é espírito, a mente humana controla quase que plenamente o corpo em que se exprime, formado sob a tutela e o auxílio incessante dos construtores espirituais. E essa mente, então, vai passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação, por meio da coordenação de seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma, em que as forças físicas e as forças espirituais se unem no campo da experiência terrestre. Ele está informando, isso é uma outra revelação, que nas células, no campo albuminoide das células, está a conexão entre as forças físicas e espirituais. Ali, em cada célula, existe uma ligação com o ser espiritual. Pensou nisto? Pensou como você pode melhorar o estado físico ou piorá-lo com as ações do seu pensamento? Continua André Luiz nesse mesmo item, explicando. Os sistemas enzimáticos, os sistemas que produzem enzimas, se revelam definidos e as glândulas de secreção interna fabricam variados produtos, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma, os centros de força, os chakras, hormônios e parahormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas, equacionam, dão solução aos problemas orgânicos, se harmonizando em produção e níveis adequados, necessários, precisos, na cota de determinados percentuais, conforme as ordens instintivas da mente. Todos os serviços do corpo físico, que ele chama aqui da província biológica, todos os serviços do corpo físico, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentados por semelhantes recursos, constantemente lançados pelo próprio espírito no campo de energias dinâmicas em que ele está, em que ele se manifesta. Experiências valiosas
efetuadas com pleno êxito. Experiências que já foram feitas, bem exitosas, comprovaram que a própria miosina, ou o sistema albuminoide, que faz o músculo se contrair, nossos músculos se contraem, se distendem, a própria miosina carrega consigo as qualidades de um fermento, a chamada adenosina trifosfatase. Olha que nome grandão. Adenosina trifosfatase, que é responsável pela aceleração, chamada aqui de catálise, a aceleração da reação química fundamental, que libera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos tecidos musculares. Ou seja, a própria miosina está lá fazendo a sua função como se fosse um fermento. A gente põe fermento para o fermento produzir na massa, para levedar a massa, não é? Então, todos estes são componentes que são administrados pelo espírito através dos centros de força. Para você entender que é um complexo, mas que foi construído ao longo de milhões de anos e que você é responsável. Você produz, o seu organismo reage, preparando-se para tudo aquilo que você vai realizar com antecedência. Só de imaginar a comida, o seu estômago começa a se preparar, a massa intestinal começa a agitar-se para esperar aquilo que vai chegar. O organismo feminino passa pelas modificações mensais para a preparação de uma nova oportunidade de vida dentro do seu útero. Ela não manda isso vem automaticamente. Nós temos controladores que nos fazem adormecer e que também nos fazem acordar. Se você está de olho fechado quando você dorme, como é que você sabe que amanheceu? Você está dormindo. Como é que você consegue descobrir que está já na hora de levantar? Existem ciclos no seu organismo que funcionam, independentemente de você mandar. É assim que funciona. Agora nós vamos para o outro subtítulo, que nós fizemos um resumo também. O título que você vai ver na tela é este: Acumulações de Energia Espiritual. Vamos lá. Vocês estão vendo duas imagens. Essas imagens, a de cima mostra uma célula com toda a sua estrutura interna. E ali na célula você vê assinaladas em linhas vermelhas as chamadas mitocôndrias. Mitocôndria é como a usina de energia da célula. E embaixo você está vendo o interior de uma mitocôndria. Aquele mesmo bastãozinho de cima aberto, cortado, como se passássemos uma faca, mostrando os ribossomos, as suas cristas, a membrana externa, a matriz, a membrana interna, o DNA. E aí ele está explicando interessantes funções desta organela. Aqui, neste trecho do livro, André Luiz realça o papel de usina de força, de geração de energia, atribuída às mitocôndrias celulares, pequenos organismos responsáveis pela respiração e metabolismo dos ácidos graxos e como acumuladores de energia espiritual em forma de grânulos, por onde a mente transmite ao corpo os estados felizes ou infelizes, equilibrando ou perturbando o ciclo de causa e efeito das forças que ela própria libera, influindo na manutenção da vida, que ele chama de biossíntese. O espírito governa a produção de anticorpos e agentes imunológicos para preservar o corpo. Olha que interessante. Quando nós, então, observamos que essas mitocôndrias têm uma função muito específica, que é de produzir energia, acumular energia, e nós vamos aprender que nos músculos, nas células estriadas, que são as que compõem os nossos músculos, que precisam dar mobilidade, existe uma quantidade muito maior de mitocôndrias em cada célula estriada.
porque elas têm que produzir energia. Elas têm que ser abastecidas pelo açúcar, pela glicose, tem que usar o oxigênio da respiração. Por que você, quando está andando rápido ou quando está correndo, você tem que respirar mais? Porque seus músculos têm que produzir energia, têm que converter aquilo que está lá, gordura, o açúcar, carboidrato, em energia para mover o músculo. Quem faz isso é esse corpúsculo que você viu, a mitocôndria. E de verdade, a mente ajudará a que isto funcione dessa maneira. Porque se você volta, vamos voltar lá no texto do resumo, você vê ali. Ela é responsável pela respiração, pelo metabolismo de ácidos graxos e como acumuladores de energia espiritual em forma de grânulos. Energia espiritual se acumulam também. E através desses grânulos, ali me parece estar representado pelo ribossomo, pelos grânulos, por onde a mente transmite ao corpo os estados felizes ou infelizes. Você vai entender por que é que as pessoas deprimidas, as pessoas tristes, as pessoas abatidas, elas ficam sem força. Elas ficam apáticas. Não estou dizendo que não haja um outro motivo químico, falta de comida, etc. Mas quando você espiritualmente está assim, as suas células não acumulam essa energia espiritual. E as mitocôndrias, elas ficam menos produtivas. Então a pessoa entra em estados de apatia, de falta de uma emoção mais intensa, de perda de entusiasmo. Não querem sair da cadeira, não querem sair do escuro, não querem sair da cama, não querem ter uma rotina mudada nas suas atividades. Já percebeu que o idoso não gosta muito de sair da rotina? Suas mitocôndrias não estão ativadas, elas estão com pouca energia. Até por causa da perda de tonicidade em função do desgaste biológico, mas também, muitas vezes, por falta de uma conexão com as forças espirituais. Porque eu conheço muitos idosos muito ativos, que não estão cansados, que não ficam entregues ao fim antes que o fim chegue. Estão lá, não, estou vivendo. A morte vai ter muito trabalho de me encontrar, porque se ela vier aqui eu já fui para lá, se ela estiver lá eu já fui em outro lugar, já estou fazendo um monte de coisa. Essa vitalidade é da alimentação que a mitocôndria tem do plano espiritual, nesses corpúsculos que estão ali dentro, nessas granulações que André Luiz explica. E isso representa para todos nós um entendimento do porquê que essas pessoas, às vezes, vão à casa espírita e recebem passe magnético. O que é o passe? Uma transfusão de energia, de pão espiritual. Aquilo penetra a sua estrutura física e abastece de dinamismo essas mitocôndrias, que vão voltar a funcionar. E a pessoa volta a ter, eu estou mais animado, acordei melhor, eu estou pensando em sair da cama, eu vou dar uma volta no quarteirão. É isso mesmo. Hoje, médicos formados em faculdade que estudam o processo do envelhecimento, recomendam que nós aprendamos a estimular as nossas mitocôndrias a funcionarem, porque o envelhecimento é justamente isso, perda de mitocôndria nas células. Por falta de alimentação, não de comida apenas da boca, mas de ligação com essas fontes do universo. Então agora que nós entendemos a mitocôndria, nós vamos ver o texto, acumulações de energia espiritual, o que André Luiz escreveu. Vamos lá. Por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente, transmite ao corpo físico, a qual ela está ajustada durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças que ela mesma liberta nos processos
de formação química que produzem calor interno, chamados processos endotérmicos, que são necessários à manutenção da biossíntese. Aqui vamos fazer um parêntese. Você já percebeu que as pessoas idosas, as pessoas deprimidas, as pessoas negativas, as pessoas amedrontadas, elas geralmente estão sempre com friozinho, elas têm que estar mais agasalhadas, elas têm deficiência de manter o calor interno, porque elas estão desconectadas com a fonte da energia que abastece as mitocôndrias. As mitocôndrias ficam carentes, portanto, o trabalho, mesmo que ela coma, não chega a produzir isto que ele chama de processo endotérmico. Vamos voltar no texto para a gente ler e entender isto. O espírito produz os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela, pela alma, pela mente, por ela própria libertadas nos processos endotérmicos. Olha só. Vamos voltar mais um slide. Olha lá, ó. A mente transmite ao corpo físico a que ela está vinculada, olha ali, aquela ao qual ela se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados. É a mente que produz esses estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou perturbando o ciclo de causa e efeito das forças que ela mesma liberta nos processos endotérmicos, que mantêm o funcionamento da vida, a biossíntese. Então essas pessoas estão debilitadas nessa ação mental e as mitocôndrias não têm o alimento necessário, ainda que a pessoa coma carne, coma as comidas materiais, aquilo está faltando, porque a ordem mental não está sendo adequada. E o efeito disso é o quê? Diminuição da vitalidade. A pessoa vai perdendo aquele brilho, aquele viço, mesmo estando viva. Aí continua André Luiz nos explicar. Nessa base, neste caráter, nessa estrutura, dispomos largamente dos anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos elaborados pela governança do espírito em favor da preservação do corpo, de acordo com as multimilenárias experiências adquiridas por ele mesmo, na lenta e laboriosa viagem à qual ele foi constrangido nas faixas inferiores da natureza. Lá desde quando ele era bactéria. Ele vai produzir os anticorpos que vão defender o próprio organismo. É a mente. A ordem mental automatizou este processo. E isto vai fazer com que o seu corpo se defenda naturalmente. Porque ele vem construindo isso desde quando ele é o ser mais primitivo, mais inferior. Portanto, ao atingir o cume da evolução num organismo tão complexo como o nosso, ele já tem tudo isso automatizado. Ele tem a defesa contra vírus, contra as bactérias que podem ser nocivas para o seu funcionamento. Da mesma forma, diz André Luiz, possuímos, funcionando automaticamente, a secretina, a tiroxina, a adrenalina, a luteína, a insulina, a foliculina, os hormônios gonadotrópicos e unidades outras. Entre as secreções internas, a maneira de aceleradores excitantes, moderadores e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas nos vários departamentos de trabalho em que se subdivide o nosso organismo. Então você vê que está tudo controlado. O sistema imunológico, e é por esse motivo que você precisa ter medo, porque o seu sistema imunológico tem que ser atacado por você mesmo. E a gente vê a televisão espalhando medo, espalhando notícias para você ficar desesperado, em todas as áreas. É justamente a ação subliminar que vai fazer o medo que você assimila de fora transformar-se em inibidor do funcionamento normal do seu organismo. E isto é muito sério.
Experiências no mundo todo, em hospitais, constatam, por exemplo, que colocados dois grupos de doentes da mesma doença, com igual número de pacientes em cada grupo, e um destes grupos acostumado a orar e outro grupo não, percebe-se que o estado de recuperação orgânica de quem ora é muito mais rápido, muito maior, exige muito menos remédio do que aqueles que não oram ou que não têm uma elevação espiritual. Por quê? Porque estes que oram, na verdade, o que estão fazendo? Estão se alimentando daquela energia celeste, daquela força catalisadora para gerar impulsos positivos que vão se comunicar ao funcionamento das suas células. E ativando as mitocôndrias, elas vão agir e vão reequilibrar o estado adulterado daquela enfermidade. Elas precisam de menos remédios, elas gastam menos tempo para se recuperarem, porque o seu sistema imunológico está trabalhando ativo para atacar o invasor, enquanto os outros não. Os outros estão lá, o corpo não reage, porque eles não têm uma ligação superior. Mais grave ainda quando, apesar da pessoa se dizer religiosa, ela se abastece da comida do medo, que é aquilo que deixa ela apavorada, é aquilo que bloqueia toda a resposta do seu organismo. Então isso é muito grave. Por isso que é importante você olhar as coisas do mundo com olhos neutros, com olhos que estão buscando informações que não fiquem na dependência de quem está te fustigando a ser aquele que se omite, aquele que fica amedrontado, enfiado dentro de casa. Preste atenção nisso, André Luiz está explicando, não sou eu, está aqui, ó. Nosso organismo já foi plasmado para produzir a própria defesa ao longo dos milhões de anos em que ele vem crescendo. E agora, temos que administrar isso de uma forma positiva. Vamos então agora ao próximo subtítulo. Impulsos determinantes da mente. Olha aí, ó, impulsos determinantes da mente. Vamos ver o resumo. Na mente, diz aí o subtítulo, o resumo que eu fiz, na mente se originam todos os comandos que descem até os circuitos celulares, gerando a manutenção e defesa da saúde, a integridade mental do homem, a renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos. São impulsionados com origem na mente. O impulso determinante da mente gera fermentações sutis nas células e que se convertem em substâncias magneto-eletroquímicas nos diversos tecidos, interferindo bruscamente nas propriedades das moléculas ou estimulando reações variadas, destinadas a manter a ordem e a segurança da vida biológica. Da mesma forma, os choques cerebrais da cólera, da irritação nervosa, epilepsia, esquizofrenia e outras anomalias da personalidade são fruto das mesmas fermentações celulares que foram induzidas, que foram provocadas por energias degeneradas nascidas das turvações mentais que as provocam. Aqui o resumo é este: a mente produz os estados positivos e os estados negativos, porque ela atua nessa questão eletroquímica, magneto-eletroquímica, e faz com que as suas células reajam de um jeito ou de outro. O nervoso fica com gastrite. O nervoso tem dificuldade de expelir os próprios dejetos, tem prisão de ventre, ou então solta o intestino. A reação, você vê como isso é grave, altera a pressão arterial, aumenta o batimento cardíaco porque libera adrenalina. A contração das artérias faz com que a pressão suba. Subir a pressão começa a dar dor de cabeça, latejamento. A preocupação mental faz a pessoa não dormir, interfere nesses ciclos circadianos e a pessoa fica alterando a melatonina e não consegue descansar, não ordena ao cérebro que chegou a hora de parar, ele fica pensando. Tudo isso tem ligação com a mente. Veja só,
impulsos determinantes da mente. Já pensou quantas doenças poderiam ser evitadas? Quantos problemas de saúde poderiam ser atenuados se nós não estivéssemos produzindo estes problemas com o nosso desequilíbrio? Agora vamos ao texto, o que André Luiz fala. Aí vocês veem, impulsos determinantes da mente. Sobre os mesmos alicerces que nós já nos referimos, surpreendemos ainda as enzimas numerosas, como a pepsina, isolada por Northrop. Northrop é esse bioquímico norte-americano dessa data, que viveu nesta época, 1891, 1987. A catalase, definida por von Euler, que é um outro biólogo sueco, que nasceu em 1905 e morreu em 1983. Tanto quanto outras muitas, que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar, com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental do homem, no quadro de merecimentos da humanidade. Uma vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são iniciados nos círculos celulares por fermentações sutis que nascem ali através dos impulsos determinantes da mente, que são convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas, projetadas de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de estimular, catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida, na costura, na tessitura das ações biológicas. Nas mesmas circunstâncias, veja só agora, em igualdade de movimentos, causa e efeito, nos traumas cerebrais. Traumas, olha o que ele chama a cólera. Ele chama a cólera de trauma cerebral. Nos traumas cerebrais da cólera e do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como em tantas outras condições adversas, anômalas, incomuns da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas agora em caráter de energias degeneradas, que correspondem às perturbações mentais que as provocam. Veja só a importância de você pensar bem, de você pensar positivo, de você agir de uma forma que realmente corresponda ao equilíbrio que você está buscando. Muito interessante, não é mesmo? Tenho certeza que você nunca tinha pensado nisso. Que você ficar com raiva de alguém mata você. Jesus disse, perdoa o próximo 70 vezes, 7 vezes. Porque o perdão, que é o esquecimento do mal, alivia toda a mente da produção de ácidos corrosivos nas células. Porque se você não perdoa, você fica todo dia jogando uma gotinha de veneno em cada célula. Agora vamos para a última parte. O resumo que fazemos do último item. Veja aí na tela. Metabolismo do corpo e da alma. Desta maneira, esse é o resumo que eu fiz, tá? O metabolismo orgânico se subordinará, ficará na dependência sempre da direção espiritual. E quanto maior for o conhecimento e o discernimento que aquele indivíduo possua, maior a sua cota de responsabilidade no governo metabólico. Uma vez que o metabolismo não ocorre somente no corpo físico, mas também acontece no campo da alma, já que o raciocínio organizado é pensamento, e o pensamento consciente e vivo projeta de si mesmo forças criadoras e renovadoras, criando assim na matéria, no espaço e no tempo, os caminhos de seu próprio destino. Ai, seu André, eu estou doente. Meu corpo está com dor. Você está doente, seu espírito está
gerando isto. Por quê? Porque o seu espírito possui metabolismo. O seu pensamento gera plasma sutil. Plasma é matéria. A ideia é um ser organizado, ao qual o pensamento dá forma e a vontade dá direção e movimento. Isso está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Logo no comecinho, primeiro capítulo. A ideia é um ser organizado, é um ser, tem existência. É um plasma sutil, é matéria. Ou seja, há um metabolismo do espírito que faz produzir vida, produzir matéria que interfere sobre a gente, como interfere sobre os outros. A ideia é um ser organizado ao qual o pensamento dá forma e ao qual a vontade dá direção e movimento. O que você quer? Quer se autodestruir? Quer ser infeliz? Quer não esquecer os males que te fizeram? Você vai dar movimento para dentro de você daquilo que é ruim, do sentimento mal. E as suas células vão se alimentar desse lixo. E é você que vai ficar doente. Por isso que William Shakespeare tem aquela frase que a gente sempre cita aqui. Guardar rancor de alguém é a mesma coisa que você beber veneno para que o outro morra. Tão insano. Agora nós vamos ao texto que termina o capítulo 8º. Esse é o livro que André Luiz escreveu. O anterior foi o resumo que eu fiz. Para você ver que dá perfeitamente para você entender cada capítulo. Aí está na tela, metabolismo do corpo e da alma. Diz André Luiz, o metabolismo se subordina desse modo à direção espiritual. Tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha. E em plena floração da inteligência, quando nós já temos a inteligência bem organizada, lúcida, podemos identificá-lo não apenas no embate, no choque das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porque raciocínio organizado é pensamento dinâmico e, com o pensamento consciente e vivo, o homem projeta de si mesmo forças criadoras e renovadoras, modelando, forjando desse modo na matéria, no corpo dele, na terra em que ele está, no espaço em que ele ocupa e no tempo em que ele vive, os caminhos do seu próprio destino. Minha doença fui eu que fiz. Se não a fiz nesta vida, eu a fiz na outra vida. E você vê o texto que foi recebido pelo Chico Xavier no dia 9 de fevereiro de 1958, explicando isso. Desde 1958. Você imagina quantos anos tudo isso já está explicado? Em alguns casos, somente agora a medicina está começando a entender esse funcionamento. A medicina integrativa, o holismo, o estudo desses fatores emocionais, não só essa medicina imediatista do Ocidente, baseada apenas na química, na resposta química, no outorgar medicamentos para tirar sintomas. É a medicina sintomatológica, a medicina que trata de efeitos, não trata da causa. Mas desde essa época, em alguns casos até desde muitos anos antes, nós vemos quanto nos ensinaram os antigos gregos a respeito, que a sua comida seja o seu remédio, que seu remédio seja a sua comida. A boa comida, não estamos falando de fast food, dessas comidas que nem as bactérias comem, as bactérias mais primitivas não chegam perto de um sanduíche que você compra nesses fast food e você deixa guardado em qualquer gaveta. Não apodrece, não funga, porque as bactérias não atacam, não conseguem. Não é comida, isso é veneno em forma agradável, bonita, com cheiros artificiais. Portanto, você vê que é um fenômeno muito sério que nós temos que aprender a administrar. Tudo isso. André Luiz nos está dizendo lá em 1958 que a sua mente é a que causa o seu destino.
Nós estamos herdando do trabalho dos espíritos amigos milhões e milhões de anos de esforço para que o nosso organismo físico corresponda à melhor ferramenta. Mas ainda agora, quem comanda a ferramenta somos nós. Imagina que o seu pai compre um excelente carro para você, caríssimo, com tecnologias de última geração, para você andar. Você pode fazer daquele carro uma ferramenta de trabalho, de segurança, de deslocamento, mas você pode fazer daquele carro uma aventura arrojada e sair a centenas de quilômetros por hora e espatifar o carro no muro, perder a direção, perder o controle. Quantos de nós não estamos guiando o veículo tão belo e perfeito que é muito mais justo e nobre do que um carro de motor desses mecânicos? O nosso corpo é mais precioso do que isso, porque um carro fica pronto em algumas semanas e o corpo foi edificado em bilhões de anos. Nós estamos guiando como um alucinado. Estamos dirigindo o nosso organismo como um indivíduo sem cérebro. Estamos estragando a ferramenta, estamos estragando o carro de propósito, riscando a lataria, cortando os estofados, não fazendo a manutenção adequada do motor e depois reclamamos que o carro está com barulho. André Luiz está nos alertando disto. Está falando que nós precisamos aprender a dirigir com mais cuidado essa preciosidade orgânica e que se aquilo que nós fizemos no passado não foi bom, nós vamos herdar isto, ou na mesma vida ou na vida futura. E se estamos sofrendo hoje por um problema de saúde que significa um desajuste qualquer, este problema é nossa responsabilidade, fomos nós que fizemos. Portanto, vamos administrá-lo mesmo com as medicações que a ciência já nos propicia, mas também com o entendimento para procurarmos outro tipo de remédio que não apenas a pastilha, não apenas o comprimido. Vamos procurar a mudança mental, vamos procurar a modificação do nosso sentimento, da maneira como encaramos a vida, como nos relacionamos com o universo, melhorando aquilo que está ruim, perdoando, esquecendo o mal, fazendo o melhor que podemos e nos sintonizamos com a esperança divina para que o nosso amanhã seja melhor, porque hoje nós pagamos o ontem, mas hoje nós construímos o amanhã. O amanhã terá a nossa cara também. É isso aí, queridas irmãs. Aqui nós terminamos o capítulo 8º, que eu acho que foi muito surpreendente e deu para a gente entender essa beleza, não é mesmo? Obrigado pela sua audiência. Semana que vem não perca. Vamos começar o capítulo 9. O capítulo 9 ainda é mais legal, mais revelador. E eu espero você. Obrigado pela sua audiência, como eu dizia. Obrigado pelos comentários. Comente isso aí, diga que ficou bom ou diga que não ficou, porque a gente vai melhorando à medida que você nos ajude. E assim, eu espero você no nosso próximo Espírito da Letra, na semana que vem, com o capítulo 9, Evolução e Cérebro. Cérebro. A evolução e isso aqui, ó. Vamos ver? Semana que vem. Mas vai lendo já, não fica me esperando não. Se antecipe para que você esteja bem afiado quando chegar o dia, tá bom? Obrigado pelo carinho e até o nosso próximo Espírito da Letra. Um grande abraço e muita paz.